Então, hoje nós vamos ver... Vocês estão vendo os slides, né? Sim. 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 Sim, professora. Tá bom. Hoje nós vamos ver estratégias educativas na saúde do idoso. Nessas estratégias educativas vai entrar diabetes mellitus, sedentarismo e hipertensão arterial. São as estratégias educativas, até que é legal essas estratégias que vocês poderiam fazer quando vocês estiverem fazendo saúde coletiva, ou tiver lá na UPA ou na unidade de saúde, dá para vocês acompanharem os pacientes nessas 3 patologias no idoso, né? Ou então, quando estiver trabalhando na clínica de idosos, daria também para fazer essas estratégias. É bem legal. Então, vamos lá. Ações educativas à saúde do idoso, né? Cuidados com diabetes mellitus. A primeira consulta, geralmente, é o enfermeiro que faz, né? Ele elabora os planos de cuidado, faz todas aquelas perguntas lá do exame físico do paciente, faz toda a anamnese, né? E aí, geralmente, esse idoso ou o acompanhante dele, se o paciente estiver diabético, né? Se esse idoso for diabético, aí você tem que estimular esse autocuidado, né? O autocuidado com a glicemia dele, o autocuidado com a alimentação dele, com estilo de vida, qual que é o estilo de vida, se ele descobriu essa diabetes faz pouco tempo, ou faz muito tempo que ele tem essa diabetes, né? Estimular a atividade física, pelo menos uma caminhada, 3 vezes por semana, que isso vai melhorar substancialmente o diabetes dele, né? E aí, depois de você fazer todo esse exame com ele, fazer todas as orientações, aí você vai listar esses fatores de riscos, que se ele não fizer essas atividades, né, ter uma boa alimentação, atividade física, cuidar do corpo dele, principalmente dos pés, né, orientar se tiver algum acompanhante com esse idoso, e vai listar os fatores de risco, são aqueles fatores que não pode acontecer por conta, senão vai prejudicar mais ainda essa diabetes desse idoso, né, que são os riscos cardiovasculares. Então, aí ele tem que mudar de hábitos. Peraí, deixa eu adicionar alguém aqui chegando, a Tasha. Então, aí você vai ter que... então, aí você vai ter que observar se não está tendo compreensão, né, nessa vestimenta desse paciente, nesses pés, nesse sapato desse paciente, a ingesta, né, de bebidas alcoólicas, que não pode existir no paciente idoso, ainda mais quando está com diabetes, para ele abandonar o tabagismo, se é que ele fuma, né? E aí, diante de tudo isso, aí você vai orientá-lo nas ações educativas, né, que são forma individualizada. Você não vai poder pegar, por exemplo, todos os idosos daquela unidade de saúde e falar as mesmas orientações para todo mundo. Cada pessoa é uma pessoa. Tem uma pessoa que tem diabetes, o outro idoso já não vai ter diabetes, às vezes, né? E mesmo que você coloque todos os idosos com diabetes, mesmo assim você não pode falar em grupo, você tem que falar individualmente para cada um, porque cada um vai te listar uma série de problemas que às vezes está passando, né? Então, essas ações educativas são sempre individualizadas. E para fazer todas essas ações educativas,
é importante ter uma equipe na unidade de saúde, ou na UPA, né, ou nessa casa de saúde de idosos. E essa equipe é formada do quê? Do enfermeiro, do médico, do psicólogo, da nutricionista, do fisioterapeuta, que geralmente compõem essas equipes multiprofissionais. E aí vocês se reúnem, essa equipe, faça o plano de estratégias que vocês vão seguir para esses idosos, e aí a equipe toda vai fazer todo um conversar com esse paciente, né? Porque daí a enfermagem já fez o exame físico, já fez a anamnese, já contou sobre os fatores de risco. Então, aí ela vai, de acordo com o que o médico for falar, ou de acordo com o fisioterapeuta vai falar, e ela vai se moldando, ou eles vão se moldando naquilo que você está falando, naquilo que o enfermeiro está falando, né? Então, essa equipe multiprofissional é super importante nessas ações educativas, né? Então, por exemplo, no controle da glicemia, às vezes o idoso, ele não consegue fazer esse controle, alguém da família vai fazer para ele, né? Então, esse alguém da família que cuida desse idoso, ou um cuidador de idoso que está com ele tem que participar disso, né? E aí vai dar as orientações, como que é feito, né? Quais os cuidados que tem que fazer, de quanto em quanto tempo que tem que fazer esse controle, né? E aí o médico vai pontuar naquilo, vai falar, vai pontuar quanto de glicemia, quanto de insulina que vai dar se ultrapassar tal valor, né? Então, isso aí vai ser tudo pontuado e colocado no prontuário dele. Escrito isso né, nessa consulta que esse idoso está fazendo ali na hora, né? E vai ser falado também qual que é a importância dele tomar os remédios, não só a insulina, mas dele tomar os remédios, talvez de pressão arterial, talvez ele tenha pressão, hipertensão, né? Então, tomar todos esses remédios para evitar problemas cardiovasculares. E aí, com isso, orientar toda a parte alimentar, toda a parte de fisioterapia, se ele está com dificuldade para andar ou se não, né? E isso vai melhorar o quê? A autonomia dele, ele vai se sentir mais... às vezes ele estava com medo, né? Às vezes o diabetes dele apareceu há pouco tempo. Com essas orientações, ele vai se sentir mais confiante, né? E isso vai melhorar o quê? A qualidade de vida dele. Então, as ações educativas multiprofissionais, elas geram, né, resultados positivos, que são necessários, né, para que possa esse processo... Peraí, deixa eu admitir mais uma pessoa aqui. Então, essas ações educativas, para que ele saiba da doença, sobre o diabetes, o que ele pode, o que ele não pode comer, né? Quais são as opções de tratamento, além da insulina, quais os cuidados que ele tem que ter, quais os riscos que ele pode ter se ele não tomar insulina, qual que é o risco que ele tem de ficar com hipoglicemia ou ficar com hiperglicemia, o que isso pode trazer para ele, quais os riscos que pode trazer para ele, né? Quais são os benefícios que ele vai ter se ele seguir à risca tudo que o enfermeiro está falando, o médico, o fisioterapeuta, né? Tudo isso vai auxiliar o indivíduo a adotar estratégias, né, sobre qual regime terapêutico será adequado. Às vezes ele estava fazendo de uma forma que ele achava que era certa. Com essa equipe multiprofissional, ele vai poder discutir o que vai ser melhor para ele, né, o que vão passar para ele, quais os benefícios que ele vai ter em cima disso. E o enfermeiro é um profissional super importante nessa fase. O enfermeiro tem que estar junto
nessa fase dessas ações educativas, porque depende muito do enfermeiro essas orientações para o paciente diabético. Então, quais são esses objetivos dessas ações educativas? Por que eu vou estar fazendo isso? Eu vou fornecer ao idoso um conhecimento. Às vezes ele não sabe o que o diabetes vai provocar no organismo dele. Quais as atitudes, né? A habilidade para o desempenho. Às vezes ele tem medo de fazer o teste nele, né? Então, fazer com que ele passe desse medo, porque às vezes a pessoa não está ali na hora, né, para fazer o teste. Então, ele tem que ter ultrapassar esse medo para que ele faça o teste, né, para ver se ele está com hipoglicemia ou hiperglicemia. Vai ter mudanças com relação aos hábitos alimentares, à atividade física. Se ele não fizer atividade física, não vai estar melhorando esse controle dessa diabetes. Se ele não tiver uma alimentação equilibrada, também não vai melhorar, só tende a piorar, né? Porque tudo tá ligado, o diabetes está ligado à parte alimentar, à parte da atividade física. Então, tudo é um conjunto. Então, tem que fazer com que o idoso, ele compreenda isso, o quanto isso é importante para uma melhor qualidade de vida dele. E quais são os danos que esse idoso vai ter se ele não seguir o que essas ações estão falando? Peraí, deixa eu admitir mais uma pessoa aqui. Elissa. Quais são os danos, né, que esse idoso pode ser acometido se ele não seguir à risca esses cuidados? Disfunção e falência de vários órgãos. Então, às vezes, ele pode ficar com problema renal, ou ele pode ficar cego por conta desse diabetes, pode ter algum problema de neuropatias diabéticas, pode ter problema que são aquelas feridas nos pés, né? Pode ter problema cardiovascular, amputação de membros porque não cuidou dos pés, redução da capacidade de trabalho. Às vezes tem dia que ele está com hipo, tem dia que está com hiper, às vezes ele não consegue fazer as atividades dele em casa, né? E também vai dificultar essa expectativa de vida dele aí, né? Então, tudo isso quem falou são o Smith e colaboradores em 2010. Essa parte especialmente dos rins, falência de vários órgãos, é um fato super importante e que tem que ser cuidado muito bem, porque um diabetes, ele pode atingir os rins e esses rins pode levar esse idoso a ter que fazer hemodiálise, né? Então, é muito importante essa parte alimentar, essa parte de hidratação, esse cuidado com esse idoso com o diabetes. Então, na abordagem educativa, você vai estar vendo a prevenção da ocorrência de ulcerações nos pés. Então, lá na anamnese que você fez, no exame físico que você fez do paciente, você sabe que, por exemplo, ele está há 10 anos com diabetes. Hoje ele é uma pessoa idosa. E ele descobriu que ele tinha diabetes há 10 anos atrás. Toma insulina, né? Então, você tem que orientar, além da parte da insulina, você como enfermeiro, você tem que orientar muito bem essa parte da ulceração nos pés, que é um cuidado diário que ele não pode descuidar, porque isso é sério. Um idoso que já tem 10 anos, né, que toma insulina, ele tem que olhar muito bem essa parte, para evitar ferida nos pés, para evitar amputações, para evitar gangrenas que levam às amputações.
Então, os cuidados pessoais devem ser diariamente. Então, ele não pode caminhar descalço, porque ele pode machucar os pés dele. Paciente diabético que machuca o pé, a progressão é muito rápida. Ele tem que, quando ele tomar banho, ele tem que secar bem esses pés entre os dedos, não deixar molhado, não passar muito creme assim ao redor dos dedos, né? Observar bem a planta dos pés dele para ver se não tem nenhuma calosidade. Essa calosidade pode ser o início de algumas ulcerações que geralmente acontecem. O enfermeiro, ele pode se especializar em pé diabético, sabia? Então, por exemplo, às vezes quem gosta muito de feridas, tem cursos de pé diabético. E que você faz, às vezes tem cursos de 20 dias só sobre pé diabético. De uma vez eu fiz um curso desse num congresso, nossa, eu adorei. Foi muito bom. Foram 2 dias super intensos. Como era congresso, era antes do congresso, aqueles pré-congressos, né? E tinha uns cursos que você poderia escolher. Aí eu escolhi esse de pé diabético. Você precisa de ver o tanto de coisa que o enfermeiro pode fazer relacionado a pé diabético, né? Naquele centro de saúde ali da 13, perto do Hospital Geral, tem um centro de saúde ali, né? Ali tem enfermeiros que só cuidam de feridas. Eu não sei, agora não deve estar funcionando por causa desse negócio do vírus. Mas ali eles mantêm um trabalho super interessante. Eu sei que são 10 salas só para tratar pacientes de uma maneira geral, não é só idoso, não. Paciente que tem ferida nos pés, né? Paciente com feridas, principalmente feridas nos pés. Então, tem os idosos, geralmente, eles são agendados, né? De quanto em quanto tempo que eles têm que ir lá. Para quê? Para ver como é que está esses pés, né? Qual que é a evolução que está a ferida. Claro que se ele quiser, todos os dias ele pode ir para fazer curativo, mas tem idoso que mora muito longe, então às vezes eles fazem em casa, mas lá é feita uma reavaliação de como está essa ferida. Eu não sei se eles agendam por semana ou por mês, esses pacientes, que não fazem curativo todos os dias. E eles têm um protocolo, eles seguem à risca isso, para orientar, para falar do produto que seria o ideal para utilizar, e eles verificam essa ferida, qual que é o estado dela, se ela regrediu, aí eles agendam esse idoso para estar fazendo os curativos lá, pelo menos por mais uns 15 dias, só indo lá para fazer lá, para eles acompanharem. Então, eles têm um trabalho super legal em cima de pé diabético. E é uma área que, assim, tem muito diabético em Cuiabá. É uma área, assim, que dá perfeitamente para viver só fazendo curativos com pé diabético, né? Só que tem que gostar muito. Porque, assim, o diabetes, ela envolve várias coisas, né? Não é só pé diabético. Então, tem um monte de coisas aí envolvidas, que dá perfeitamente para o enfermeiro orientar e às vezes, o paciente, principalmente o idoso, ele não vai para amputação. Então, é uma melhora, assim, estrondosa quando o enfermeiro pega um paciente e ele cuida desse paciente com essas feridas, né, nos pés, tem uma melhora muito significativa, né? Então, assim, esses cuidados, esse autoexame nos pés é para verificar se existe essas calosidades, se existe alguma feridinha, se existe alguma deformação nos dedos, porque às vezes começa por aí, né? Algum dedo que fica meio atrofiado,
ou que fica meio tortinho e que não era antes, alguma calosidade aqui no final, aqui, ó, do calcanhar, né? Ou aqui, ó, nessa região aqui também, como é mais sensível, ou mesmo aqui, ó, né? Então, se a pessoa é idosa e ela não tem autonomia sobre ela, é o cuidador de idoso ou é a família responsável por essa pessoa para ver, para analisar esses pés desse paciente, né? Então, o exame diário do pé para identificar e ver a cor, se está com edema, né? Se está avermelhado aqui, ou aqui no final dos pés, se tem dor, se tem parestesia, às vezes ele refere isso para você. Se ele está com muita rachadura, que se os pés estão muito ressecados. Então, em relação ao sapato, esse sapato ele deve se adaptar ao pé direitinho. Ele não pode ter pressão nos pés, porque essa pressão é que favorece essas feridas, né? Se o idoso vai calçar algum sapato novo, é bom que ele calce, fique 10 minutos, tira, dá um tempo, depois calça de novo. São readaptações, que é como nós, assim, às vezes a gente calça sapato e fica um tempo com o sapato, mesmo que o sapato tá doendo, mas a gente continua com o sapato. Às vezes forma um calinho, mas aquele calinho logo passa. Ou às vezes nem forma nada, é só a pressão ali naquele lugar onde o sapato tá mais apertado. Como às vezes a pessoa não tem diabetes, então isso passa, a vermelhidão passa. Mas para o idoso que tem diabetes, já é idoso, então tem que tomar cuidado, né? Na questão do sapato. Existe hoje sapatos específicos para pacientes diabéticos, né? Ele tem uma paunilha no fundo, ele é mais flexível, ele não pode ter costura, porque essa costura pode lesionar os pés, porque os pés ficam extremamente sensíveis. Então, qualquer coisa, a meia não pode ter costura, tem que ser uma meia lisa, se for utilizar meia com sapato, então tem que ser uma meia lisa, não pode ter costura a meia, que essa costura pode provocar algum ferimento, né, em contato com o sapato ali, pode fazer uma lesãozinha ali, e essa lesão, ela pode progredir, e se você não observar, ela progride rapidinho, né? De um dia para o outro já forma uma lesão aqui, principalmente se estiver avermelhado. Então, quais são os principais cuidados, né? Isso é uma ação educativa que você tem que fazer com ele, mostrar através de cartazes, né? Falar com o idoso, falar com a pessoa que está cuidando dele, né? Que os pés devem ser lavados com sabão neutro, que tem que ser secado bem entre os dedos, né? Porque se ele não secar entre os dedos, pode formar fungos, bactérias aqui, e isso não vai ser legal, porque é uma fonte de contaminação para o idoso. A pele tem que estar hidratada, mas evitar aqui creme entre os dedos, né? Mais nas plantas aqui do pé. Usar sapatos confortáveis e meio de algodão sem costura. Ande sempre calçado, mesmo em casa, porque às vezes se você anda descalço em casa, às vezes você não sabe o perigo, às vezes, de ter quebrado um copo, ter ido para o chão e às vezes aquelas fagulhas do vidro não foram tiradas, né? E aí o idoso pisa ali, ele não sente, mas aquilo ali é uma porta de entrada para bactérias e para instalar uma úlcera, né, nos pés. Observar se há bolhas, tem muitos idosos, às vezes usa sapato, por mais que às vezes a gente fala nas ações educativas, mas ele acaba usando um sapato um pouco mais
apertado, dá bolha no pé. Então, tem que evitar isso daí. Examinar os pés todos os dias, usar um espelho, se o idoso não consegue olhar os seus pés, colocar um espelho para refletir aquela imagem ali para ele, né? Então, esse cuidados com o pé diabético, na hora de você fazer a educação, as ações educativas com o idoso, é importante você explicar cada uma desses itens aqui bem explicadinho para ele, né? Para ele tomar cuidado em relação a isso. Então, lavar os pés, né, entre as digitais, hidratar com creme na planta dos pés, não entre os dedos. Outra coisa, cuidado com unhas, parece uma coisa assim, super básica, né? Mas para o idoso, e ainda mais com diabetes, isso é muito importante. Cortar as unhas, esse cortar as unhas, tem que saber cortar as unhas do idoso com pé diabético ainda, com diabetes ainda, porque às vezes a hora que você vai cortar essa unha, se você pega algum corinho ali, aquele corinho fere, já é uma porta de entrada para desenvolver uma infecção, né? Então, se tiver com bolha, você tem que tratar. Se ele pisou num prego, principalmente, pelo amor de Deus, né? Ele não pode estar descalço, porque às vezes acontece dele pisar em algum prego, botar o pé numa pedra, né? Às vezes animais, cachorro vai, morde nos pés. Então, nada disso pode acontecer com paciente com diabetes, ainda mais idoso. E aí, qualquer alteração de cor, se tiver com vermelhidão, com edema, com rachadura, imediatamente ele tem que procurar o enfermeiro, né? Para o enfermeiro avaliar e ver qual que é a condição dessa pele, porque do momento que instala a úlcera, aí não tem mais jeito, né? Eu coloquei uma fotozinha aqui de um produto chamado Sun Skin. Esse produto é excelente para os pés. Ele pode ser utilizado no corpo inteiro, mas para os pés ele é muito bom. Ele evita rachadura, ele é à base de óleos vegetais, ele nutre as células por baixo, ele tem a capacidade de penetrar na nossa epiderme e nutrir as células por baixo, porque ele é à base de óleo vegetal. Às vezes a gente compra hidratante por aí, é à base de óleo mineral. O que o óleo mineral faz? Ele só hidrata superficialmente. 10 minutinhos depois você já está com a pele ressecada novamente. Esse Sun Skin, não. Esse Sun Skin, ele, como ele é à base de óleo vegetal, ele penetra na epiderme e nutre as células por baixo. Então, quem cuida de idoso, quem tem pessoas idosas em casa, ele é excelente para esses casos, né? Região do cotovelo, que às vezes escarifica, né? Fica também meio grosso, meio áspero, ele é ótimo, né? Então, como ele tem alto risco de desenvolver úlceras nos pés, e ele às vezes apresenta algumas calosidades, essa calosidade tem que tomar muito cuidado para retirar, porque às vezes é essa calosidade que pode provocar uma solução de continuidade aí e bactérias penetrar nesses pés. Então, é melhor procurar um profissional, geralmente tem essas Dr. Fit, tem uma empresa chamada Dr. Fit, elas são profissionais excelentes que trabalham lá e eles são especialistas em pé diabéticos. Então, se você vai lá e de primeira mão você já fala que é diabético, e aí eles vão te colocar com aquelas pessoas que são especialistas em pé diabético, porque tem que tomar cuidado em relação a calos, como é que tira esse calo, aquelas ceratoses que geralmente acontece no dedão aqui, ó, no dedão ou nessa parte aqui, às vezes acontece muitas ceratoses
Então, ele tem essas maquininhas aqui, ó, que retira superficialmente e não dá ruptura na pele. Então, tem que tomar muito cuidado para tirar calos em pés de paciente diabético, né? Tem que ser pessoas profissionais. Lá eles cortam as unhas certinho para paciente que é diabético, né? Sem ferir, sem nada. Então, às vezes, é interessante levar a pessoa lá para fazer tudo isso, né? As queimaduras, né, nos pés dormentes, temperatura de água. Então, outra coisa super interessante é você, por exemplo, se esse idoso toma banho, qual que é a temperatura dessa água que ele toma banho? Se ele toma banho morno. Porque, às vezes, o idoso, ele não sente. Então, você tem que olhar. Se ele põe o pé no escalda-pés, tem que olhar essa temperatura. Ele não pode ficar muito tempo com esse escalda-pés. É só um pouquinho, né? 2 minutinhos, 3 minutinhos é o suficiente, se ele quer fazer isso. O ideal não é não fazer. Mas se ele fizer, tem que olhar a temperatura aí. Não pode ser quente. Porque isso tudo favorece essa solução de continuidade e essas lesões. Não utilizar sapatos novos por longos períodos. Então, o diabetes mellitus, ele pode evoluir para úlceras, né? Se essa diabetes desse idoso for descontrolada, se um dia ele está com hipoglicemia, outro dia ele está com hiperglicemia, às vezes ele não toma a quantidade de insulina adequada, às vezes ele não fez aquela atividade física, às vezes ele não está com a alimentação adequada. Então, tudo aquilo que você falou lá no primeiro dia que ele visitou que você estava lá no centro de saúde, ou na UPA, ou na casa de idoso, que você falou tudo para ele, ele não está fazendo nada. Então, isso pode levar a essa diabetes ficar pior. Com isso vem o quê? As úlceras, né? As infecções que elas se evoluem com muita rapidez. Então, detecção e o tratamento precoce de úlceras aumenta as chances de um bom resultado. Então, por exemplo, se você olhou para os pés dele hoje e você viu que está começando com a calosidade e você já atuou em cima disso, provavelmente não vai abrir uma lesão aí. Mas você tem que ficar vigilante. Ou você, como enfermeiro, ou orientar alguém da família. E colocar como fator principal, todos os dias olhar os pés dessa pessoa, né? Botar ele para repousar, botar os pés para cima, as pernas para cima, para melhorar o fluxo, né, sanguíneo, observar as alterações, se já ocorreu, se já está com a ferida, avaliar essa ferida, se ela está com secreção, se ela está avermelhada, qual o tamanho dela, como que está as bordas dessa ferida, se ela está entumecida, se ela está com eritema, né? Se está com novas bolhas do lado, como que está essa ferida, né? E o diabetes com úlcera? Segundo essa classificação aqui de Wagner e o pé diabético, esse aqui Wagner é um médico ortopedista que só atende paciente com diabetes, né? Ele desenvolveu essa teoria aqui em 1987 e existe muitas teorias de pé diabético. A que mais se adapta na nossa realidade foi essa classificação de Wagner, né? Que começou lá em 1987. Então, ele classifica que são as neuropatias diabéticas, né? Que são as doenças dos nervos periféricos. Devido à má circulação do sangue, ela facilita essas novas feridas, né? Infecções aparecerem no pé diabético, né? Então, a de grau 0 significa nenhuma úlcera evidente, né, com calosidade, nenhuma ferida visível, olha só, nenhuma ferida visível com calosidade grossas, né,
E você tem que observar se esses dedos não estão em forma de garra, tá vendo? Ó? Isso aqui é o primeiro sinal que às vezes acontece num paciente que está com diabetes, né? Como é que está esses dedos? Estão retinhos ou estão em forma de garra? É o grau 0. O grau 1 já é uma úlcera superficial, sem infecção evidente. Então, o que o enfermeiro vai fazer com o grau 0 e grau 1? Ele vai largar para lá? Não, ele não pode largar para lá, né? Então, ele tem que orientar desde a parte da alimentação, da insulina que esse paciente está tomando, o que ele vai fazer com essa calosidade, esses dedos em garra, o que ele vai fazer com essa ferida aqui. Então, toda a orientação em cima disso daqui, se aparecer essas anormalidades. Então, já é início de uma ulceração, né, nos pés, devido, às vezes, a ele não estar utilizando a insulina adequadamente, a ele não estar fazendo atividade física, ele não está tendo uma dieta certinha. Quando aparece hipo, ele larga para lá. Quando aparece hiper, ele tenta sustentar sem fazer nada, né? Então, esse paciente tem que ser reorientado, a família tem que ser reorientada. E o grau 2 já é uma ulceração mais profunda, né? Porém, sem envolvimento ósseo. O grau 3 já é uma úlcera mais profunda, com formação de abscesso e o envolvimento ósseo, né? O grau 3. O grau 4, olha só, o grau 4 é uma gangrena localizada, que geralmente, às vezes, ele pode até apresentar todos esses graus aqui, mais o grau 4. Então, já está numa fase muito progressiva. E o grau 5 é a gangrena externa, que o pé fica, muda totalmente de coloração, fica preto. Então, aqui não se passa mais, não tem mais normalidade, isso aqui tem que ser amputado, né? Então, essa classificação de Wagner, ela exemplifica bem e dá para você até orientar o paciente em cima disso. Então, tipo, falar para ele, ó, você está no grau 0, ó, o que é o grau 0? Se o senhor não cuidar, o que pode acontecer? Pode ir para 1, para 2, e isso é rápido, é questão de semanas. Essa evolução aqui pode ser muito rápida, né? Então, essa classificação aqui foi a melhor que tem de todas as classificações existentes. Existem várias, mas o que o pessoal utiliza é essa classificação de Wagner aqui. Agora nós vamos ver as ações educativas na hipertensão arterial. Ela representa um importante instrumento de estímulo e adesão às ações educativas, né? Que tem sido fundamental no acompanhamento de pessoas com pressão arterial limítrofe e hipertensão arterial sistêmica, devido ao quê? A formação de vínculo enfermeiro-paciente e melhor aceitação de orientações fornecidas, segundo o Brasil 2013. Então, lá na UPA, na unidade de saúde, que você vai acompanhar os pacientes, você pode pegar só pacientes com hipertensão arterial e fazer todas as ações educativas que devem ser feitas para um paciente, com pressão arterial, com hipertensão, né? Então, aí você vai fazer aquela equipe multiprofissional que foi feito lá com o paciente diabético, né? Então, você pode fazer também com o paciente com hipertensão. Você vai fazer anamnese, vai fazer exame físico, às vezes esse paciente já está tomando remédio para hipertensão, então, você vai observar qual que é o remédio que ele está tomando, o médico vai estar junto, como é uma equipe multiprofissional, todos vão estar ali na hora, né? E aí, nesse caso,
Aí você vai reunir todas as pessoas que têm pressão arterial, vai fazer uma explanação geral e depois vai pegar um por um para fazer as adequações, né? Porque um vai ser diferente do outro, você vai tratá-los como individuais. Então, vai observar os hábitos saudáveis de vida, que deve ser estimulado para a população desde a infância, respeitando as características, né? As características sociais, culturais, econômicas de cada indivíduo. O objetivo disso é diminuir os fatores de risco. Você está fazendo toda essa explanação, essa palestra, né, com essa equipe multiprofissional, para quê? Para diminuir os fatores de risco, para que esses idosos não vá parar no hospital por conta de algum problema relacionado à pressão, que às vezes ele não tomou o remédio, deu efeitos colaterais, para ele não ir parar no hospital. Então, ele tem que seguir a risca, porque ele vai ser tratado em casa, é melhor ser tratado em casa do que sofrer algum dano para ir para o hospital. Então, essas ações educativas têm que ser em conjunto com essa equipe multiprofissional. O médico, o enfermeiro, o nutricionista, o fisioterapeuta e o educador físico. Então, vai ter uma modificação no estilo de vida para o controle dessas hipertensões arteriais sistêmicas. É a mesma, assim, as mesmas sequências que do paciente diabético, você vai fazer com o paciente hipertenso. Então, se esse idoso, né, tiver acima do peso, qual que é o peso limite? De 18,5 a 24,9, né, que é o limite. Então, você tem que ver se esse idoso, fazer o IMC dele, para ver se ele está dentro dos padrões de peso. Depois você vai ver a alimentação dele, né? A nutricionista vai atuar aí, rica em fibras, frutas, pobre em gordura total e saturada, porque isso daí pode levar a problemas cardíacos. Então, alimentar sempre de gorduras insaturadas, né? Gorduras boas, gorduras de rápida absorção pelo organismo. Ter uma atividade física, um caminhar 3 vezes por semana, evitar o consumo de álcool, tudo isso você vai falar na palestra. É uma palestra que você vai dar, é uma orientação, é uma conversa ali, aquela conversa o mais simples possível para que ele entenda. Você não pode falar termo técnico ali na hora. Você tem que falar o mais simples possível, pausadamente, e enriquecendo tudo que você está falando, né? Aí, por exemplo, põe um cartaz que se ele beber, o que vai acontecer com ele, se ele fumar, como que vai ficar o pulmão dele, tudo assim. Então, você vai verificar lá no exame físico se esse paciente, ele vai falar para você, eu fumo um cigarro só por dia. Então, aí você vai fazer uma palestra como ele fumando um cigarro por dia. E aí você vai ver o que vai acontecer com esse pulmão se ele fumar uma vez por dia. E aí você vai mostrar para ele, né? Para ele se conscientizar que o fumo não faz bem, que vai aumentar a pressão dele, esse álcool também pode aumentar a pressão dele, pode prejudicar essa pressão, né? Utilizar o mínimo de sal por dia, 4 gramas ao dia todo, às 24 horas, que vai corresponder a uma colher de chá, né? Ler o rótulo dos produtos com a quantidade de sal. Hoje em dia, eles colocam pequenininho, mas eles colocam. Qual a quantidade de sal que tem, por exemplo, numa batata frita que você compra no supermercado? Lá tá, sódio, tantos miligramas, ou tantas gramas de sal. Então, tudo que você vai fazer de alimentação para esse paciente idoso e com hipertensão, você tem que olhar a quantidade de sal, não pode ultrapassar essas 4 gramas aí por dia. Sempre preferir os temperos naturais, não os condimentados e nem os enlatados, porque esses enlatados têm uma concentração de sal, de sódio para conservação do produto, né? E isso não é bom
para a pessoa que é hipertensa. Evitar os alimentos industrializados e fazer atividade física, caminhar pelo menos 3 vezes por semana. A promoção do estilo de vida, segundo o Supiano, 2010, a promoção do estilo de vida mais ativo tem sido utilizada como estratégias, olha só, para desenvolver melhorias dos padrões de saúde e na qualidade de vida. Estudos recentes têm demonstrado que intervenções farmacológicas no manejo das hipertensões arteriais sistêmicas complementares ao tratamento são cada vez mais relevantes na prática clínica. A redução de peso, a menor ingestão de sódio e álcool associada a práticas corporais pode reduzir em até 10 mmHg da pressão arterial sistólica. Isso foi um estudo que fizeram em 2010, que se você tomar o remédio associado com alimentação equilibrada, sem muito sódios, 4 gramas nas 24 horas, não tomar álcool e não fumar e ter uma atividade física, ela vai diminuir em 10 milímetros de Hg a pressão, né? Então, é um estudo que está aí em voga e que se você seguir, você não precisa tomar aquela remedieira, né? Aquele monte de remédio para segurar o teu coração, para segurar o teu pulmão, devido àquela pressão desequilibrada que você tem. Então, o paciente idoso, você tem que realizar a antropometria dele, quanto que ele mede, quanto que ele pesa, se ele está dentro dos padrões de normalidade, do IMC. Avaliar os hábitos alimentares dele, avaliar os exames clínicos e laboratoriais, essa equipe multiprofissional, então esse médico dessa equipe vai avaliar esses exames clínicos e laboratoriais. Você, como enfermeiro, também pode fazer isso, porque você sabe os graus de normalidade que existe. Avaliar os hábitos de saúde, o que ele toma no café da manhã, o nutricionista vai perguntar, o que ele toma no intervalo, à tarde, o almoço dele, o jantar dele, qual que é os hábitos de alimentação dele, né? Quais são os hábitos de saúde dele? Se ele toma remédio para pressão, qual é o remédio que ele toma, durante quanto tempo que ele está tomando aquilo, qual que é a avaliação que ele faz dessa hipertensão, se ele vai no médico com frequência, pelo menos a cada 6 meses ou a cada 1 ano, que ele faça o controle, né, com o cardiologista, e se ele avaliar essa atividade física dele, o que ele está fazendo de atividade física, né? Às vezes é insuficiente para ele nessa faixa etária aí. Então, e agora a gente vai ver as ações educativas ao sedentarismo. Geralmente, idosos, não quer mais saber de trabalhar, ou não quer mais saber, quer ficar quietinho, né? E esse sedentarismo, o que pode levar o idoso? Levar a quê, né? Ou não levar. Então, a prática regular de atividade física está relacionado com a melhoria da capacidade cardiovascular e respiratória. Se o idoso deixa para lá, não caminha, não faz atividade física, ele pode estar sobrecarregando o coração, né, as vias respiratórias, ele passa a não ter resistência muscular, qualquer coisinha ele quebra o pé, ou quebra a perna, ou quebra o braço, né? Ver a densitometria óssea desse paciente idoso para ver se ele não está com osteopenia, osteoporose, que às vezes a concentração de vitamina D está baixa no organismo dele. E aí, como é que vai fazer essa reposição? Né? Vai tomar sol de manhã ou vai tomar via oral o remédio? Porque é a vitamina D que leva o cálcio lá para os ossos. Se ele não toma vitamina D, como é que vai fazer essa transmissão aí, né? Então, além de causar aumento da autoestima, então se ele está bem equilibrado, se ele está fazendo atividades, se ele está
cuidando dessa parte cardiovascular respiratória, ele vai ter um aumento da autoestima, vai diminuir depressão por conta da atividade física, diminuir o estresse, aumentar o seu bem-estar e reduzir o isolamento. Com isso, ele vai estar mais, assim, em conjunto com aquelas pessoas ali da vida dele, daquele momento, né? Então, com a prática da atividade, ele vai reduzir o consumo de medicamentos. Claro que uma pessoa que tiver com alimentação completa, né, tomando, às vezes, alguma medicação para hipertensão, às vezes está tomando um remédio porque não consegue dormir, porque por alguns outros motivos ele está tomando um monte de remédio. Com a prática da atividade física, essa tendência é diminuir abruptamente. Então, às vezes, ele toma o remédio só para hipertensão, que ele tem hipertensão. Ou, às vezes, se ele não tem hipertensão, ele não toma remédio para nada, né? Então, resume drasticamente esse consumo aí de remédio com atividade física. Estimular a associação com outros idosos, não deixar esse idoso sozinho, né? Sedentário lá, quietinho, sem fazer nada. Melhora o sistema locomotor, ele passa a movimentar os membros, né? Superiores e inferiores. Ele vai ter mais agilidade, mais flexibilidade, ele vai desenvolver a força muscular dele, porque com a caminhada vai estimular toda essa musculatura dele aí. Diminui essas dores musculares, né? Às vezes o idoso fala que dói da cabeça aos pés. Por quê? Às vezes é porque ele está sedentário, ele não está fazendo nada, né? Ele não está nem caminhando. Então, diminui as dores musculares, as articulações, retarda as atrofias. Às vezes tem idoso que não consegue andar porque está atrofiado. Então, é bom pegar uma equipe multiprofissional para orientar, né? Um fisioterapeuta para fazer alongamento, até que ele consiga fazer com que esse membro volte a funcionar para ele caminhar, para ele sair desse sedentarismo, né? Para fazer com que essa musculatura volte a funcionar novamente. E com isso, ele vai evitar o quê? A descalcificação óssea, né? Com essa introdução da vitamina D, ele vai melhorar aí essa descalcificação, né? Se estiver ocorrendo. Então, essa equipe multiprofissional do médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, né? Ele vai promover a saúde do idoso e ele vai envelhecer de uma maneira saudável e vai aumentar a expectativa de vida dele, né? Sem contar aqui, a gente não está contando aqui com aquelas doenças degenerativas que às vezes acontecem no idoso, né? No momento, a gente está vendo o quê? As ações educativas de fatos que acontecem com maior frequência nas unidades de saúde, que é o problema do diabetes, da pressão, da pressão arterial e do sedentarismo. Isso vocês podem desenvolver durante os estágios de vocês, nas unidades de saúde, que tem uma maior frequência, que você vai ver uma maior frequência de paciente diabético, de pacientes com hipertensos, né? De pacientes sedentários, porque você vai estar na unidade de saúde. Se você for trabalhar em PSF, você vai fazer isso direto, né? Direto. Você tem que gostar de você pontuar o que você poderia fazer com aquela comunidade que tem, por exemplo, um determinado bairro, quantos idosos que nós temos? Já começa por aí, né? Quantos idosos que nós temos? Quais são os dependentes e quais são os independentes? Qual que é a patologia que tem
nos idosos, qual que é a patologia que é mais proeminente? Começar assim, entendeu? E aí você vai aos pouquinhos, você vai fazendo a visita, vai orientando. Um dia você reúne todos esses idosos para uma palestra, aí você vai individualizando cada um deles. Então, assim, é um negócio, uma estratégia, assim, bem legal. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Nenhuma. Nenhuma, Renan? Não acredito. Acho que porque a gente já viu um pouco sobre, né? Já viram, né? É só Sim. para relembrar, né? Não é? Isso. Então, então não tem dúvidas, né? Vamos lá, então, aos pormenores aqui. Peraí, deixa eu...